Boa noite a todos, a paz do Senhor, tudo bem? Iniciamos mais uma reunião de oração abençoada para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Boa noite. Oi, Dalila. Dona Dalila, tudo bem? Iniciaremos então com a oração, mas eu peço, você que nos assiste ao vivo, ou mesmo em um momento oportuno, posterior à realização deste evento, que compartilhe com seu grupo de amigos, compartilhe essa mensagem que muito tocará o coração das pessoas. Amém? Meu nome é Alexandre Rodrigues Ferreira. O meu é Renata Wolf Ferreira. Nós somos membros da Missão Cristã de Difusão Bíblica, que tem esse projeto, esse ministério de reunião de oração em casa, em razão da pandemia. O Espírito Santo nos deu essa estratégia de realizar essa oração, esse encontro, por meio dessa rede social, o que tem abençoado muitas pessoas, inclusive nós. Amém. Vamos então para a oração inicial, em seguida a mensagem. Amém? Amém. Vou fazer? Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Deus, porque tem cuidado de todos nós, porque tem nos feito, Senhor, respirar, porque, como sempre fala o Alexandre nas suas orações, o nosso corpo está em perfeito funcionamento, Jesus. Muito obrigado pelas coisas boas e muito obrigado também pelas coisas ruins que nos acontecem, porque é no deserto, Deus, são nos momentos ruins que nós crescemos, que nós aprendemos, Deus, a enfrentar a adversidade, a lidar com as nossas emoções, a nos aproximar de Ti, Deus. Muitas pessoas, Deus, infelizmente, só se aproximam do Senhor nos momentos de tribulação e de luta. Então, o Senhor tem um propósito para cada dificuldade, para cada alegria, para cada problema das nossas vidas. Mas nós queremos Te agradecer, Deus, porque em todos os momentos o Senhor está conosco. Amém. Eu quero, Deus, colocar diante do Seu altar, já nessa oração inicial, a vida de duas pessoas, Deus, que são próximas, assim, aos amigos nossos. Um é amigo nosso, o outro é uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade de Assis, que está precisando de oração, Deus, que estão hoje num leito de hospital, Deus, entre a vida e a morte, esperando, Deus, que se for da Sua vontade, que o Senhor opere um milagre. Então, Senhor, nós sabemos que milagre é com o Senhor. Nós clamamos nesta noite, Deus, pela vida do Marlon, o irmão da Cibele, que está nessa... A Cibele participa, Senhor, das nossas reuniões. Hoje ela mandou mensagem que participaria novamente. Muito obrigado pela vida do Marlon. Deus, nós já profetizamos a cura da vida dele, Deus. Assim como na vida também do Durval Morelli, Senhor Deus, que está numa situação bem difícil no hospital. E todas as demais pessoas, Deus, orando pelos dois, eu estendo a oração a todos os enfermos, Deus, sejam os que estejam hospitalizados ou não, que o Senhor possa intervir e operar um milagre na vida. Amém. Eu oro e Te agradeço. Usa, Senhor Deus, o Seu servo, usa a minha vida, Deus, para falar, Senhor Deus e Pai, com todos nós nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, iniciaremos. Boa noite de novo, o pessoal que entrou aí, né? O Elton, Edgar, minha mãe. Boa noite, mãe. Mané. Ô, Mané. Emanuel. Quanto tempo? Oi, Emanuel. A Cíntia, a Fídia, a Renata Maia. Boa noite, Renata. Que alegria vocês aqui na live com a gente hoje. Tô muito feliz. A Dalila já tinha entrado, eu não vi se mais algumas das meninas do grupo entraram, mas boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós falaremos de evangelho. Você sabe, ou melhor, o que significa evangelho? Você já fez essa pergunta? Porque muito se fala a respeito do evangelho, mas... Pede para o pessoal encaminhar. Esquecendo. Eu peço para vocês encaminharem um aviãozinho para os seus contatos, para os seus amigos, que hoje é uma palavra poderosa, uma palavra que vai edificar, que vai colocar luz
em muitos assuntos a respeito da palavra de Deus. Compartilhe, por favor. Se vocês puderem compartilhar, e se vocês puderem também mandar um coraçãozinho aí, o Instagram entende que é um conteúdo relevante. Então tá, vamos lá. Evangelho. A pergunta é, o que significa evangelho? Para esse início de reunião, nós faremos a leitura do texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Por favor. 1 Tessalonicenses 1,10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus que nos livra da ira vindoura. Evangelho é uma boa notícia ou é um bom conselho? Eu sempre ouvi falar que é uma boa nova, uma boa notícia. Mas o que noticia o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia a respeito daquilo que foi feito por nós. Por quem? Por Jesus. Por Jesus. Só que muitos confundem o Evangelho como uma boa sugestão, um bom conselho. Por quê? Porque trata o Evangelho como se nós devêssemos fazer algo para agradar a Deus. Então, muitas pessoas têm a visão distorcida de que o Evangelho, quando a gente prega o Evangelho, essa boa nova, são conselhos para que as pessoas ajam de maneira diferente. Quando, na verdade, é a boa notícia daquilo que Deus fez por nós. É algo que foi feito por nós. E não é algo que nós devemos fazer. Amém? Amém. Então a boa notícia é como Deus nos salvou. Será que vai parar agora? Nosso tripé quebrou, gente. É melhor você não mexer então. Não vai concluir a live. E se live. cair? Não vai cair. Se você não mexer, não cai. Tá. Então, a boa notícia é como Deus nos salvou. É isso que nós temos que pregar. É isso que nós temos que anunciar. Amém? Amém. Nós encaramos o Evangelho, muitas das vezes que nós pregamos o Evangelho, como um bom conselho, como eu acabei de afirmar. Por exemplo, tem uma pessoa que está envolvida com droga. Você vai conversar com essa pessoa e vai falar de Jesus para ela. Você vai falar assim para ela: meu filho, droga faz mal. Droga, você tem que mudar o teu comportamento, você tem que se livrar das drogas. Você tem que mudar a tua postura. Você percebe que a gente sempre dá conselho de uma ação para essa pessoa? Mas nós deveríamos pregar de uma outra forma. Falei: meu amigo, Jesus já te libertou das drogas. Amém. Jesus já morreu por você. Ele te ama. Amém. A partir do momento que você passa essa mensagem para a pessoa e a pessoa internaliza e muda de dentro para fora, é isso que vai transformar. É o interior para o exterior. Quando a gente dá um conselho só, a gente fala para a pessoa mudar apenas exteriormente. Apenas a fachada, a carcaça dela. A gente não anuncia a boa nova daquilo que Deus fez por nós, por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Amém. Então, e do que nós fomos salvos? Do inferno, eu acho. Do inferno. Ó, a Renata respondeu que nós fomos salvos do inferno. Tessalonicenses fala o quê? Ele ressuscitou dentre os mortos e Jesus que nos livra da ira vindoura. Deus nos salvou por intermédio de Jesus para nos livrar da ira dele. Jesus nos livrou da ira de Deus. Jesus nos livrou da ira de Deus. Toda a ira que Deus tem contra o pecado, ele direcionou para Jesus na cruz.
para que nós pudéssemos ser salvos. Amém. Glória a Deus. É essa mensagem que nós temos que passar para as pessoas. Que sai do teu coração, que vai internalizar no coração da pessoa. Para a pessoa agir diferente, não pura e simplesmente mudar a sua postura. Não. É algo maior. Amém. É algo maior que acontece. O Evangelho, ele é uma boa notícia a respeito da salvação e não da condenação. Sim. A Renata respondeu a pergunta dizendo, né? Para nos livrar do inferno, condenação. que é a condenação. É. Nós temos que focar, colocar luz ao transmitir a palavra de Deus na vida que a salvação nos proporciona, por intermédio do Espírito Santo dentro de nós, que vai agir dentro de nós, não é pela nossa força, não mais pela nossa força. Amém. Então o foco ao transmitir a boa notícia da salvação é a vida, não é a condenação. Então nós não temos que falar, deixe de fazer isso porque você vai para o inferno. Não, deixe de fazer isso porque Jesus te ama, porque Jesus morreu por você. Porque ele pagou um alto preço. Exatamente. Então por que nós fomos salvos? É o que está em Tessalonicenses. Para termos a salvação, a vida eterna, a paz, a Jesus nos livrou da ira vindoura. Então pense, a salvação é um presente, não é uma recompensa. Guarda isso no seu coração. A salvação é um presente, não é recompensa. Por quê? Porque não depende da gente. Não depende dos nossos atos. Não depende da força do nosso braço. A salvação já está consumada. Jesus já morreu na cruz. O sangue dele já foi derramado. O sangue dele já pagou o preço. Amém? Amém. É isso que nós temos que transmitir. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem de Deus. Amém. Não é que você vai para o inferno. Não. A gente sempre fica na regrinha. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça... E nós esquecemos do que Jesus fez na cruz. Do mais importante. Todo dia acorde e levante e pense, Jesus morreu por mim. Amém. Jesus morreu por mim. Se você está com um problema, exploda o problema. Ele morreu por você. Amém. Você vai ficar ainda murmurando até quando? Não agradecer nesse presente que Jesus nos deu. Olhando para tão pouco. É gratidão. Toda vez que você deixa de reconhecer que Jesus morreu por você para te livrar da ira vindoura, conforme diz a palavra de Deus, você tem que dar um brado de vitória. Pare de murmurar, pare de reclamar. Amém? Amém. Por que a gente tem que ter essa visão? Por quê? Porque são 3 coisas que aconteceram em razão do pecado e que a consequência, pela morte de Cristo, houve uma transformação. A gente vai ler agora em Gênesis 3, 7. Gênesis 3, 7. Depois você lê na sua casa. Começa em 7 e vai terminar no 18. Gênesis 3, 7 e 18. Leia só esses trechos que estão grifados aqui. São 3 trechos. A gente vai ler o versículo 7, o versículo 12 e o versículo 18. Para a gente contextualizar melhor. Tá, o 7 fala assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O outro versículo fala assim: 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E o outro versículo diz assim: ela produzirá também cardos, né? Cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Tá. Quando a gente fala que Jesus nos livrou da ira vindoura, o
que significa a ira de Deus? O que significa a ira de Deus? Essa passagem... Hoje nós já quebramos o tripé, agora eu quase derrubei o computador. Essas passagens aconteceram após o pecado original, após a desobediência, a rebeldia do homem contra Deus. Então, o que é a ira de Deus? Ira de Deus é ser separado eternamente da gloriosa presença dele. A ira de Deus é essa separação. Então a morte, que o salário do pecado é a morte é essa separação de Deus. Essa separação eterna da gloriosa presença dele. Só que Jesus morreu por nós. Amém, Jesus. Jesus nos substituiu, e ele que se separou do Pai na cruz do Calvário. Para que nós pudéssemos... Quando ele gritou que estava consumado, ali ele se separou do Pai. É a única passagem na Bíblia toda que Jesus chama o Pai de Deus. É a única passagem bíblica, é quando ele diz consumado. Meu Deus, meu Deus. Em nenhuma outra passagem Jesus trata Deus de Deus, só de Pai. Naquele momento, ele nos substituiu toda a humanidade. O sangue dele derramado para que a ira, para que a separação, ele fosse separado, glória a Deus, para Deus nos adotar como filhos. É a partir daquele momento que Deus adota a humanidade como filho. Ou permite a adoção, autoriza a adoção, possibilita a adoção. Amém? Amém. Então, Jesus trouxe para si todos os pecados que nós era para estarmos naquela cruz. Nós éramos para ter a ira de Deus direcionada a nós. Ira de Deus, separação eterna da presença gloriosa dele. Amém? Amém. Amém? Então, o evangelho é esse resgate. Quando a Bíblia fala, no versículo 7, que Adão e Eva abriram-se então os olhos de ambos, o que significa esse abriram os olhos? É que até então eles tinham uma visão, eles tinham a cosmovisão de Deus. Eles enxergavam a realidade e a si mesmo por meio da visão de Deus. Então ele enxergava o mundo com a visão de Deus, porque eles não tinham ainda a consciência do pecado. Eles não tinham ainda o conhecimento do bem e do mal. Amém? Amém? Então, o evangelho é esse resgate da cosmovisão. O que aconteceu naquele momento? Imagine, Renata, Deus nos deu a visão para enxergar como ele nos vê. Naquele momento que abriram os olhos, o que aconteceu? A alma dos dois saiu e olhou para eles e, nossa, vocês estão nus. Sim. Naquele momento, Adão e Eva passou a enxergar com os olhos próprios, não com os olhos de Deus. Você conhece a sua identidade? Você sabe quem que você é? Você sabe que foi feito à imagem e semelhança de Deus? E qual visão que você tem adotado? A sua visão de ser humano ou a cosmovisão, o resgate da visão de Deus para a sua vida? Isso é escolha. Você que escolhe. É livre-arbítrio. Você quer continuar enxergando com os seus olhos limitados ou que você quer enxergar com os olhos de Deus para você e para tudo que te cerca? Sim, nós temos como ver como Deus nos vê. A imagem dele está refletida em nós. É que nós não enxergamos isso. Sim. Nós não enxergamos isso. Amém? Amém. Então, o primeiro ocorrido é que
Eles abriram os olhos, eles passaram a enxergar com a visão humana, não mais com a cosmovisão. E o evangelho restaura isso. Amém? Segundo, há uma separação social, ou seja, do próximo com o pecado. Olha só que diz no versículo 12: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. O fruto. Ela me deu a árvore, né? O fruto da árvore. Aqui na Bíblia fala árvore mesmo, né? Então, o homem já enxergando com os olhos naturais apenas, não mais com os olhos de Deus, ele não consegue mais, eles ficam envergonhados e eles já passam a apontar a responsabilidade para outra pessoa. Já não assume. Eles já não assumem mais a sua responsabilidade. Amém? Amém. Então a vergonha é transferir responsabilidade. Ele já foi lá e ficou escondido de Deus, porque ele estava com vergonha. E ele já apontou, Deus perguntou para ele, não, a responsabilidade não é minha, é dela, é da mulher que o Senhor fez para mim. E o que significa o arrependimento? É quando você assume a responsabilidade. Então, com a morte de Jesus na cruz, você se arrependendo dos seus pecados, você assumindo a responsabilidade, é o segundo passo para você restaurar o evangelho na sua vida. Amém. Amém? Amém. E o terceiro, quando há uma separação física da criação. Olha só que diz no versículo 18, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Você percebe que com o pecado original houve uma confusão no mundo natural. As coisas não estavam mais alinhadas como estava até então. Passou a existir tempestades, o homem passou a trabalhar para conquistar com suor, a mulher dor de parto. Então saiu da normalidade prevista inicialmente por Deus. Só que aí Jesus morreu na cruz. Nós somos chamados para quê? Para reconciliar. Nós somos chamados para reconciliar com o mundo natural e com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não fomos chamados para manter conflito. Nós somos chamados para reconciliar. Amém. A partir do momento que você estabelece conflitos com o mundo natural, com o meio que te cerca, com pessoas que estão do seu lado, você não está vivendo o evangelho. A partir do momento que você não assume a sua responsabilidade, você não se arrepende dos seus pecados, você não está vivendo o evangelho. A partir do momento que você continua visualizando o que está ao seu redor com os olhos humanos, você não está vivendo o evangelho. Amém? Amém. Percebe que essas três situações, elas tratam do quê? Elas tratam da vergonha, do medo e da culpa. Vamos lá para Efésios, para encerrar, Efésios 1-3. Enquanto isso eu vou aproveitando aqui, ó. Luciana entrou, quase tudo entrou. Preciso saber quem é o quase tudo. Quase tudo, a Paula. Deixa eu ver mais quem entrou. Tô com receio de ficar mexendo aqui nesse celular. A Irene, Ana Paula Dias. Bastante gente. Boa noite. Se vocês puderem encaminhar essa live para os seus contatos, o Alexandre sempre pede para encaminhar, para clicar no coraçãozinho, para que dessa maneira você também possa evangelizar, né? Você pode não estar aqui falando algo sobre a palavra, mas quando você direciona essa palavra para alguém, que o Espírito Santo tocar no seu coração, com certeza você também está evangelizando. Sim. É uma maneira de você evangelizar. O compartilhar da palavra também é uma maneira de evangelizar. Efésios 1:3 diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele
antes da fundação do mundo. Amém. Você fica reclamando, Jesus te escolheu, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Não foi você que escolheu. Não foi você que escolheu, exatamente. Não foi você que escolheu, você foi escolhido. Amém. Isso é muito, muito. Você foi escolhido. Só isso já bastaria, né? Você foi escolhido para representar, para reconciliar as pessoas, o mundo natural. Você foi escolhido para enxergar com a cosmovisão de Deus. Você foi escolhido para assumir a sua responsabilidade, para se arrepender dos pecados e para viver a melhor aqui nessa terra. Amém. Você foi escolhido. Amém. Não é por acaso que você está nessa live ouvindo isso, viu? Por isso que você tem que abandonar a vergonha que eles tiveram. Por quê? Porque você enxerga com a visão do Pai. Você tem que abandonar o medo. Por quê? Porque você assume a sua responsabilidade. E você tem que abandonar a culpa. Porque Jesus já nos redimiu do pecado. Sim. Nós não receberemos mais a ira de Deus. Amém? E quanto ao medo, a palavra fala que o medo é contrário à fé. Então, que a gente possa, nessa noite, colocar a fé em ação. Sim. Colocar a fé em ação. Ontem a gente conversava com um casal que a esposa era totalmente travada por medo. O medo tem impedido você de fazer algumas coisas? O medo tem impedido você de avançar no evangelho? O medo tem te impedido de empreender, de buscar coisas novas para sua vida? Agora me veio... a gente fala de muito... Pausou o vídeo, porque apareceu que a conexão estava baixa. A gente vai falar de vida eterna. O que é vida eterna? Você aprendeu o que é o evangelho. O evangelho é boa notícia. Boa notícia da salvação. Do que Jesus fez por nós. Boas novas, né? Da salvação. A salvação é vida, né? A gente tem que pregar a vida, não tem que pregar que vai pro inferno. Tem que pregar a vida. Amém? Amém. E o que é vida eterna? João 17:3. Pode ler, por favor. João 17:3 fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Glória a Deus. Gente, vida eterna é conhecer a Deus em profundidade. Jesus. Vida eterna é conhecer Deus em profundidade. E aqui nessa terra, a gente pode viver a vida eterna já. A gente pode viver essa vida abundante que Deus tem para nós já. Tem muita gente que acha que aqui é só luta, tribulação, problema, rolo, confusão. E que a vida abundante é só lá quando a gente morrer e for para a salvação. E na verdade não é isso. Não é isso. Tudo isso que o Alexandre está falando, a gente já pode viver aqui. Sim, mas por que a gente não morre? Porque não existe mais a morte na vida eterna. Porque nem toda a eternidade é suficiente para nós conhecer Deus na totalidade. Nem toda a eternidade é suficiente para nós conhecermos Deus na totalidade. Amém? Amém. Por isso que a gente não vai morrer. Porque a vida eterna é conhecer Deus em profundidade. Amém. E você tem buscado isso? Você já tem iniciado isso? Porque senão, o que você pretende fazer lá na vida eterna? Se você não tem buscado conhecer Deus aqui, já nesse mundo, como a Renata acabou de afirmar. Amém? Então pense nisso, reflita nisso. E a gente encerra com um texto do Charles Haddon Spurgeon. Ele fala assim: eu creio na doutrina da eleição, porque estou bem certo que se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido. Por quê? Porque nós não temos capacidade e não foi Ele que nos escolheu. Eu tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer. Está na palavra de Deus. Antes da fundação do mundo, você já foi escolhido. Ou caso contrário, Ele nunca teria me escolhido depois. Já escolheria antes, por quê? Porque depois a gente tem a natureza pecaminosa, nós somos maus. Exatamente. Nós somos falhos. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas por mim. Porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim mesmo pelo qual Ele devesse me olhar com especial amor. Charles Spurgeon. Gente, nós somos eleitos.
nós fomos escolhidos. Nós temos que viver essa escolha, escolhendo o Evangelho, escolhendo a boa notícia, escolhendo viver distante da vergonha, do medo e da culpa. Nós temos que pregar o Evangelho, é esse amor, falar do que Jesus fez por nós, pela humanidade. Não ficar crucificando, que a partir do momento que você dá sugestão para as pessoas, é pela força do braço. Amém? Amém. Quando o Alexandre falou que pregaria sobre o Evangelho hoje, eu fui estudar, né, sobre isso. E aí, foi muito bonito o que eu estudei. Um dia, em breve, eu vou trazer essa palavra na íntegra para vocês, que fala assim, que quando o Evangelho chega a uma cultura, há um choque emocional. Que cultura? Qualquer uma. Qualquer cultura desse mundo, qualquer lugar desse planeta, quando o Evangelho chega a uma cultura emocional. Por quê? Porque a cultura do reino é diferente da nossa cultura humana. Não tem nada a ver uma cultura com a outra. E aí, para finalizar e fechar ainda mais todo o pensamento do Alexandre, o que nós devemos fazer então? Nós devemos redimir a cultura, sendo sal da terra e luz do mundo. Nós devemos viver nessa terra, nós que somos cristãos, demonstrando o amor de Deus através das nossas vidas para as pessoas, sendo uma cópia de Jesus aqui na terra e pregando com a nossa vida. Então, Amém. Sendo sal da terra e luz do mundo. Essa é a diferença que nós devemos fazer na vida das pessoas quando nós temos o Evangelho de Jesus em nós. É isso que nós devemos fazer. E essa palavra eu quero trazer para vocês porque foi muito, muito, muito maravilhosa o que eu estudei sobre o Evangelho, e aí eu quis trazer só esse pedacinho para colaborar com a palavra que o Alexandre trouxe. Os meus estudos eu devo muito à interpretação do pastor Leandro Vieira, um homem abençoado, que eu procurei aqui compartilhar a mensagem que eu escutei dele e que o Espírito Santo falou muito fortemente com ele e comigo por meio dessa mensagem, né? Esse entendimento de evangelho que às vezes a gente caminha, às vezes não, como nós dissemos, né? A gente pensa que ajuda a pessoa dando conselho apenas, né? Mas a gente não valoriza o que realmente é a mensagem, é a boa nova, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Vamos encerrar então com uma oração. Eu peço a todos aí que curve a fonte, que coloque também as suas orações no seu coração, para que Jesus possa, já que Ele está à direita do Pai, ouvir e interceder por nós. Amém? Amém. Jesus, querido Pai, muito obrigado por mais essa reunião abençoada. Muito obrigado porque o Espírito Santo agiu de maneira poderosa nessa noite, Senhor. Verdade, muitas vidas foram conquistadas e reconquistadas, Senhor. Apenas por entender melhor o que significa o Evangelho, apenas por entender melhor o que significou o sacrifício de Jesus na cruz. Por que Adão e Eva eles abriram os olhos? Por que eles se envergonharam? Por que Adão atribuiu a responsabilidade a Eva e a Eva atribuiu a responsabilidade à serpente? E por que aconteceu a confusão no mundo natural depois do pecado original, Senhor? Esses entendimentos são verdades, Senhor, que estão na sua palavra e que tem que arder em nossos corações para que a gente possa transmitir essa verdade. Para que as pessoas entendam que a vida eterna, Senhor, é profundidade no conhecimento de Ti, quem é Ti, Senhor. Amém. E conhecendo o Senhor, nós nos conheceremos melhor, Senhor. Sim. Nós saberemos quem nós somos, para que a gente possa realmente, Senhor, nos livrar da vergonha, do medo e da culpa. Muito obrigado. Abençoe também os enfermos que foram citados no início da nossa reunião. Que Deus possa agir poderosamente, já que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Abençoe também todas as pessoas que porventura nos acompanham agora, que têm parentes que também estejam, Senhor, sendo tratados de alguma enfermidade,
talvez até, Senhor, internados também, Senhor. Sim. Vá lá, Senhor, ministre no coração, conforte as famílias, Senhor, e também o enfermo, Senhor, para que ele sinta a paz no seu coração, Senhor, para que ele tenha todo o entendimento, Senhor, e controle do que está sob o seu controle, que é o único que tem controle sobre todas as coisas, Senhor. Verdade, muito obrigado, continue nos concedendo uma semana abençoada, Senhor, pelas suas bênçãos e pelas suas promessas que se concretizarão em nossas vidas e também pelos problemas, pelas dificuldades, Senhor, porque é na provação, segundo a sua palavra, Senhor, e passando pela provação que a gente assume a postura de perseverante, Senhor, na sua palavra e na sua verdade. Muito obrigado, continue abençoando a nossa família, continue abençoando todas as famílias aqui representadas. Tudo isso eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Obrigado, muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado por ficarem até o final, né, dessa reunião abençoada. E mais uma vez, peço a todos que transmitam, que compartilhem essa mensagem, que como tocou os nossos corações, tocou o seu também, por o Espírito Santo aqui, nós somos apenas instrumento dele, né? Ele que vai transformar a sua vida, não somos nós. Amém. Nós somos apenas o canal, o instrumento dele na sua vida. Ele que vai mexer no teu coraçãozinho aí. E leve essa mensagem para que o Espírito Santo mexa também no coração de muitas e muitas pessoas que você conhece e sabe que precisam dessa palavra. Amém. A gente também vai colocar essa palavra no YouTube, né? Isso, no nosso canal, que mais importa. Vá lá também, visite o nosso canal. Todas as nossas reuniões, depois do início da pandemia, elas estão disponíveis para você, as mensagens transmitidas, que são realizadas de todo o coração, mas reenfatizando, nós somos instrumento. Quem age na sua vida e nas nossas vidas é o Espírito Santo. Amém? Amém. Até a próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Nos vemos no próximo encontro. Um grande abraço, uma continuidade de semana abençoada. Até mais e tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.